nós falaremos sobre classes de palavras ou classes gramaticais. As palavras da nossa língua, elas são divididas em classes e essa subdivisão, ela se dá de acordo com a função que cada palavra vai exercer dentro da nossa língua. Ou seja, o papel que cada palavra vai representar no contexto no qual ele está inserido. Ao todo, nós temos 10 classes gramaticais. 6 são consideradas variáveis e 4 delas consideradas como invariáveis. Quando nós falamos de classes gramaticais variáveis, o fato de ser variável está ligado à possibilidade dessas classes gramaticais flexionarem em gênero, número, grau, pessoa, tempo, modo, ou seja, essas palavras elas vão poder ser utilizadas no masculino, no feminino, no singular, no plural, dependendo do contexto que elas vão ser inseridas. Já as classes gramaticais invariáveis, elas recebem esse nome porque sempre permanecerão da mesma forma. Não existe a possibilidade de passá-las para o masculino, para o feminino, para o singular, plural, elas sempre permanecerão da mesma forma, independente do contexto que elas se encontram. Então, vamos falar um pouquinho, vamos conhecer sobre cada uma dessas 10 classes gramaticais. Primeiro, vamos falar do substantivo. O que é o substantivo? É a classe gramatical que vai dar nome aos seres. Seres reais, seres fictícios, sentimentos, enfim, quando nós pegamos aqui menino, amor, né, nós temos um substantivo comum, um substantivo, aqui no caso, um substantivo abstrato, enfim, então substantivo é tudo que vai servir para nomear os seres. Artigo é a classe gramatical usada para acompanhar o substantivo, determinando ou indeterminando o mesmo. O que quer dizer determinar ou indeterminar? Quando nós pegamos os artigos determinados, né, são aqueles que vão definidos, determinados é o mesmo que definidos, são aqueles que vão especificar um substantivo em questão. Quando eu falo o menino, eu estou especificando, não estou falando de um menino qualquer, estou falando daquele ser em especial, daquele ser específico. Então, a função do artigo é acompanhar o substantivo, especificando-o ou falando de maneira mais abrangente, falando de forma mais abrangente. Adjetivo é a classe gramatical utilizada para atribuir características aos substantivos. São as famosas qualidades, é a classe gramatical utilizada para dar qualidade para os nomes. Pronome, nós vamos entender o pronome como uma classe gramatical que tem duas finalidades diferentes. Elas podem ser utilizadas, os pronomes podem ser utilizados tanto para acompanhar um substantivo ou até mesmo para substituí-lo. Se eu falo, por exemplo, este menino, seu cachorro, aquele carro, nesses 3 exemplos, os pronomes eles foram utilizados para acompanhar um substantivo. No entanto, em alguns casos, os pronomes também podem ser utilizados para substituir os substantivos. Se eu falo, por exemplo, os meninos jogaram futebol, eles jogaram futebol. No caso, o pronome pessoal do caso reto, ao invés de simplesmente acompanhar um substantivo, ele foi utilizado para substituí-lo. Isso é necessário, muitas vezes, para evitar a repetição de uma mesma palavra dentro de um contexto. Então, os pronomes o pronome é a classe gramatical utilizado tanto para substituir como também para acompanhar os substantivos. Verbo. O verbo é a classe gramatical que indica uma ação, que indica um estado ou até mesmo um fenômeno da natureza. Numeral é a classe gramatical relacionada à quantidade, ou seja, é aquela que vai especificar
o número de objetos, a quantidade de substantivos. Então, todas essas 6 classes gramaticais, né, que foram relacionadas aqui, que estão relacionadas aqui, todas elas têm essa capacidade de mudança. E essas mudanças, elas se dão porque todas as 5 classes, artigo, adjetivo, pronome, verbo e numeral, todas elas devem acompanhar, devem estar em harmonia com o substantivo que elas, no caso, vão acompanhar. Se eu tenho um substantivo no masculino singular, automaticamente os artigos, os adjetivos, os pronomes que vão acompanhar esse substantivo também devem permanecer, devem estar no masculino singular. Do contrário, acontece a falta de concordância nominal, que é outro assunto que nós vamos falar em outra oportunidade. Então, já que nós conhecemos as classes gramaticais variáveis, vamos falar um pouquinho sobre as invariáveis. Ou seja, são classes gramaticais que não sofrem nenhum tipo de flexão, que não sofrem mudanças. São elas as preposições ou a preposição. Qual a função da preposição em um contexto, né, como enquanto classe gramatical? Ela sempre será usada para ligar palavras dentro de uma oração, para ligar um termo ao outro dentro de uma frase. Seja um substantivo a um adjetivo, um verbo a um adjetivo, enfim, né? As preposições, elas são usadas para ligar uma palavra a outra, um termo ao outro. De, do, da, para, com, ante, enfim. Se eu pego, por exemplo, ele andou de ônibus, ele tomou café com leite, esse de, esse com, são preposições e as suas funções nada mais é do que estabelecer uma conexão, uma ligação entre os termos da frase, entre os termos da oração. Enquanto que as preposições, elas ligam os termos, né, de uma frase, nós vamos falar aqui sobre as conjunções, que são um pouquinho parecidas com as preposições, já que a função das duas classes gramaticais é ligar termos de uma oração. Só que com uma diferença. Enquanto que as preposições, elas são usadas para ligar termos de uma oração, as conjunções, elas estabelecem a conexão, a ligação entre frases diferentes dentro de um mesmo período. Ele estudou para o teste e tirou nota boa. Ele treinou bastante, mas não foi o campeão. Então, a função da conjunção é ligar duas ou mais orações diferentes dentro de um período, enquanto que as preposições ligam termos de uma oração, seja um substantivo a um verbo, um adjetivo, enfim, são termos. Já interjeições, o que é a interjeição? São palavras ou expressões que servem para demonstrar sentimentos de admiração, de surpresa, de espanto. Aí nós vamos encontrar as chamadas interjeições, que são formadas por uma única palavra, e as locuções interjeitivas, que são formadas por duas ou mais palavras, são chamadas de expressões interjeitivas. E por último, o advérbio, né, que também é uma classe gramatical invariável. O que é o advérbio? Qual a sua função? O advérbio é a classe gramatical que vai acompanhar um verbo, um adjetivo ou até mesmo um outro advérbio, atribuindo a ele uma circunstância. Nós vamos entender circunstância como sendo um sentido diferente, um sentido modificado. Se eu falo, por exemplo, o garoto estudou para a prova, o garoto estudou muito para a prova. Essa palavra que foi acrescentada depois do verbo estudar, ela atribuiu ao mesmo o sentido de intensificação. Quer dizer, aquele garoto, ele estudou muito, ele estudou bastante. Então, o advérbio é a classe gramatical
usada para acompanhar e ao mesmo tempo transmitir uma relação de sentido ao verbo, ao adjetivo ou até mesmo a um outro advérbio. Nós vamos especificar melhor sobre todas essas classes gramaticais, vamos falar sobre as flexões das palavras variáveis, né? Em uma outra oportunidade, onde nós vamos especificar melhor sobre cada uma delas. Por enquanto, isso aqui é só uma introdução, é só um reconhecimento das 10 classes gramaticais que são subdivididas aqui em variáveis e invariáveis, de acordo com a função que as mesmas vão exercer na nossa língua portuguesa.